Fala galera, sejam bem-vindos a esse nosso canal de História, Geografia e de outras disciplinas, nosso querido Pavilhão do Conhecimento. Presta atenção, meu querido, tu mesmo que está nos assistindo, hein? Passou o ano todo largado nas coxas, não quis estudar, não quis ler, aí chega no final do ano vem aquele desespero, meu Deus do céu, o que eu faço? Olha aqui. Olha para esse canal, ouve esse canal e presta atenção, tá, meu querido? Eu sou Heriberto, professor de História. Geografia, Júlio César Somense. Isso, o assunto hoje é muito sério, gente. Final do ano, daqui a pouco o professor de História, Geografia ou de uma outra área, ele vai lá e diz assim, Guerra Fria, meu Deus do céu, aí vem aquela coisa na tua cabeça. O que falou? O que o professor falou naquela determinada aula? O que aquele professor, ele contou sobre essa Guerra Fria? E aí tem aquela questão. O que é ou o que foi a Guerra Fria? Primeiramente, as respostas mais dadas pelos alunos. A guerra que aconteceu no inverno. Ou também a guerra do Papai Noel com o coelhinho da Páscoa pela disputa do domínio mundial. Mas, na verdade, a Guerra Fria foi uma disputa entre duas superpotências que surgiram no final da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos da América, potência capitalista, e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o símbolo do socialismo. Foi uma guerra ideológica, uma guerra de marketing, uma guerra indireta entre essas duas supernações, onde uma guerra direta entre elas era improvável, mas a paz era impossível. Isso. E aí o que acontece, gente? Segunda Guerra Mundial vai ser um assunto também que nós vamos tratar futuramente. Então, tu que está aí nos assistindo aí, põe aí embaixo. Coloca aí assuntos do qual nós podemos trabalhar. Um assunto bem interessante, Segunda Guerra Mundial. Ela teria ocorrido, né, na Europa, em algumas regiões do mundo. E com o final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esses dois países que vão se formar como importantes. Os Estados Unidos e a União Soviética. Como o professor Júlio ele disse, não foi um conflito direto, e sim foi um conflito indireto. Tivemos algumas participações destes dois países em guerras, como a Guerra da Coreia, lá dos orientais, a Guerra do Vietnã, vocês já devem ter ouvido falar, Estados Unidos saiu derrotado, gente. Eles dizem que não, mas Estados Unidos saiu derrotado. Além disso, nós vamos ter um conflito a respeito da questão dos mísseis em Cuba. Isso mesmo, gente. Cuba, hoje, esse país aí que é dominado ainda pela família Castro, eles fizeram uma revolução e tornaram simplesmente um país socialista. Mas o principal, gente, quando nós estamos em Guerra Fria, vocês têm que ter em mente o quê? Uma guerra ideológica, uma guerra espacial. Por quê? Porque o americano disse assim, o soviético foi para o espaço, eu também quero ir. Lembrem, 69, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o americano indo para o espaço ou não. Sim. Para falar a verdade, a corrida aeroespacial é uma das provas que esse conflito ele foi muito conflito de marketing, porque um lado tinha que mostrar que era melhor do que o outro. E a corrida aeroespacial foi o melhor exemplo disso. Primeiro satélite artificial que foi para o espaço foi o Sputnik. Depois, o primeiro ser vivo que foi para o espaço foi a cadela Laika. Depois, o primeiro cosmonauta, o cara que foi para o espaço, foi Yuri Gagarin da União Soviética. Então, os Estados Unidos ficou muito atrás nessa corrida. E o único jeito deles ganhar é chegando na Lua. Então, lembre-se, tu pega nesse conflito, muitas vezes eles faziam marketing. Guerra, dizer, o meu lado é melhor que o teu. E como mostravam isso? Principalmente em duas vertentes. Corrida aeroespacial, que eu acabei de citar, e a corrida armamentista, onde que nós criamos uns brinquedos tão legal, tão divertidos, que pode destruir o mundo algumas vezes, para mostrar como o ser humano é muito inteligente. Isso, e a União Soviética ela ficou com muitos ciúmes, né? Aquela ciumeira boba, você sabe, entre amigos, né? Quando viu que os Estados Unidos teria disparado as bombas de Hiroshima e Nagasaki, eles pensaram, meu Deus do céu, os caras são bons. E aí então começou essa forma de divulgação que um país dizia que teria feito algo melhor e maior. E é nesse momento que nós vamos ter também o surgimento de espiões. Nós vamos ter o surgimento da CIA, da KGB. Então presta atenção, gente. Quando vocês ouvem falar em CIA, KGB, contextualizem isso onde? Guerra Fria. Além disso, também nós vamos ter planos econômicos em que os Estados Unidos vão criar o Plano Marshall, nós vamos ter também a OTAN, nós vamos ter
o Truman, né, o presidente, que ele vai também desenvolver aí um apoio militar aos países que querem então apoiar o capitalismo, né, que estão juntos com os Estados Unidos. Por outro lado, a União Soviética também vai desenvolver os seus planos. A Comecon e a Pacto de Varsóvia. Desculpa aí, interrompeu o coleguinha. Cara, aí tá me derrubando. Não, foi sem querer. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a criação de um plano de um lado e a criação do plano igual do outro lado. Mas lembrando, gente, a União Soviética não tinha tanto dinheiro assim. Segundo estudos, os Estados Unidos, ao longo aí da década de 40 até a década de 90, investiu 13 trilhões de dólares aproximadamente em países que desejavam ir contra o socialismo. Então, muita atenção, gente, nisso. E só para vocês terem uma ideia nesse contexto do Comecon, o Pacto de Varsóvia, todo o dinheiro que foi investido, que na verdade foi o quê? Uma guerra de influência. Quem era capitalista, os Estados Unidos davam muito dinheiro para manter isso e incentivavam até conflitos em países que seguiam o socialismo para eles se tornarem capitalistas. E o contrário é exatamente igual. A União Soviética, ela pegava e ela financiava países para se tornarem socialistas. O caso mais famoso aqui do continente americano é Cuba, que a gente pode fazer uma aula específica sobre isso. E o mais importante desse conflito ideológico era o seguinte: todo mundo estava com medo do que podia acontecer, mas no fundo eu sabia que não ia acontecer absolutamente nada. Por quê? Nós tivemos uma guerra logo depois da Segunda Guerra Mundial que foi importante porque perceberam o exército tanto soviético quanto americano o tamanho que podia ter a guerra, que foi a Guerra da Coreia. Lembre-se, Coreia é um país único que foi dividido em capitalista ao sul e socialista ao norte. Justamente porque quando o conflito começou a ganhar proporções, onde que os Estados Unidos, a China e até a União Soviética estavam começando a participar desse conflito, eles não queriam ter uma terceira guerra mundial. Então, clássico, nós partimos para um ponto da Pax. Você lembra daquele lá que estudaram na antiga Roma, Pax Romana? Vamos ter a paz armada, que assim vai dizer. Os dois lados se armaram até os dentes. Com qual objetivo? Se tu me atacar, eu te ataco e nós dois morremos. Então cada um fica no canto. Por isso que nós temos aqueles arsenais gigantescos nucleares no mundo que pode destruir a superfície da Terra umas 20 vezes. Uma coisa normal e tranquila para evitar que esteja um conflito direto entre os dois. Então lembre-se, um lado vai fazer força para o outro. E detalhe, uma coisa muito importante, que existia uma falsa sensação de segurança quando mostravam o conflito da União Soviética com os Estados Unidos, porque sempre mostravam um mapa onde os Estados Unidos estão num lado do mapa e a União Soviética está do outro lado. Mas na verdade, não se esqueçam, o mundo é redondo, o mundo é uma geóide. Então, a distância entre os Estados Unidos e a União Soviética era menos de 90 quilômetros pelo Estreito de Bering, o Alasca e Vladivostok. E se a guerra acontecesse, ela não ia passar pela Europa, ia ser toda pelo Polo Norte. Coitado do Papai Noel. Exatamente o que eu pensei. Bom velhinho. Vai ter reinas que iam morrer no processo e os duendes também. Coitado. Só para vocês terem uma ideia desse conflito. Vocês não teriam presente no final do ano. Outra questão importantíssima do qual vocês nos assistem, computador, celular, isso tudo vai ser também desenvolvido dentro da Guerra Fria. A tal da tecnologia, né, vai ser investido muito em cima de Estados Unidos e também da União Soviética. Um outro ponto interessantíssimo, gente, em que se utilizou muito a propaganda de mostrar que o outro país era inferior, de que mostrar que o outro país era inimigo, nós vamos ter os quadrinhos, né? Então nós vamos ter o tal do Stan Lee, que vem a se tornar um cara importantíssimo. Ele vai desenvolver vários quadrinhos aí que hoje são filmes, né? Vamos pegar um exemplo simples: Homem-Aranha, o Incrível Hulk. Prestem atenção, ele, o cientista, ele vai ter contato com radiação e aí quando ele fica nervoso, ele se torna então um monstro verde. Outro filme interessante, X-Men, mutante, gente, é uma palavra que vai se falar muito durante a Guerra Fria, e também o Quarteto Fantástico, né? O Quarteto Fantástico, ele teria sido criado em 1961 aí,
às vésperas, né, de que da União Soviética queria enviar o homem ao espaço. Então presta atenção, hoje o que vocês assistem, hoje o que vocês veem muitas vezes é lá da Guerra Fria que teria sido criado, né, para mostrar o quê? Que um país era melhor que o outro. Lembrem, conflito ideológico que vai ocorrer dentro desse contexto, década de 40 e década de 90. Lembre-se, os termos que usavam para se referir dos dois lados. Você está sobre a cortina de ferro. Deve ser uma coisa bem agradável estar atrás da cortina de ferro ou estar nas terras livres. Pense um pouquinho, até os termos que eram usados para dizer que um lado era bom e o outro lado era ruim. Lembre-se, era sempre uma competição entre os dois lados. Mas o mais engraçado dessa competição é que nos anos 40, 50, início dos 60, a União Soviética e os Estados Unidos estavam taco a taco na corrida tecnológica. Sim, acontece, tá? A corrida tecnológica. E o que aconteceu? Só que o problema era que a União Soviética desviava muito dinheiro para o setor armamentista e para o setor aeroespacial. E a população começou a ficar desabastecida. A partir dos anos 70 teve uma crise de desabastecimento, até chegar aos anos 80 que o sistema soviético não conseguia se sustentar por si só. E os Estados Unidos, conseguindo o grande crescimento econômico que ele tinha, que se tornou a maior potência capitalista do mundo, o presidente, se não me falha a memória, é o Ronald Reagan, que você fala, né? Isso. Ele fez o programa de Guerra nas Estrelas. Ele triplicou o investimento no setor militar. Então a União Soviética disse, não quero mais brincar de Guerra Fria. Vamos fazer alguns acordos de paz. Vamos fazer acordos de não proliferação de armas nucleares. Tudo porque essa briga eles viram que eles não iam conseguir mais ganhar por causa que o dinheiro investido no setor, a população estava insatisfeita. Não tinha mais nada para eles. Isso. Outro ponto interessantíssimo, nós vamos ter a Olimpíada de 80, que vai ser disputada em Moscou, e a Olimpíada de 84, que vai ser disputada em Los Angeles. O que vai acontecer? Nós vamos ter boicotes. Em 1978, a União Soviética ela vai invadir o Afeganistão. E isso vai fazer com que os Estados Unidos não gostem disso. E eles vão simplesmente boicotar as Olimpíadas de 80 em Moscou. Eles não vão participar. Já em 84, a União Soviética deu troco, só que de uma forma diferente. Os soviéticos, eles alegam insegurança, e aí eles não vão participar nessa Olimpíada de 1984. E um outro assunto também interessantíssimo, importante e triste, podemos dizer, que vai ser o surgimento do Muro de Berlim, onde uma cidade vai ser dividida entre Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Uma forma de vida vai ser na Ocidental, que vai ser o capitalismo, e na Oriental, que nós vamos ter o socialismo. Muitas pessoas vão pular o muro, muitas pessoas vão fugir para o outro lado, principalmente para o lado capitalista, porque no lado socialista a vida era ruim, a vida era difícil, diferente do que tu está assistindo, né, meu querido? Porque se tu está assistindo, quer dizer que tu tem uma vida boa, né? Se tu está assistindo, tu quer ir bem na prova. Então, prestou atenção nesses assuntos? Entendeu o que é a tal da Guerra Fria, meu querido? Agora é hora de tu começar a suar e buscar uma nota para que tu possa, então, passar, né, de ano. Ou quem sabe tu reprove, aí tu vai ter que voltar aqui, ver novamente essa aula, ver o nosso canal para tu poder ir melhor na próxima prova. E pessoal, só um detalhezinho aí. Lembre-se, Muro de Berlim, a palavra Berlim. Era na Berlim que tinha esse muro. Não era que separava toda a Alemanha e todo o lado socialista europeu, tá? Porque tem muita gente que comete o equívoco. Construíram um muro que separava metade da Alemanha capitalista. Não. Era na cidade de Berlim que esse muro foi construído. Só estou dando esse adendo aí porque tem muito professor, que nem eu, que faz essa pergunta, e o aluno erra. E depois eu fico rindo dele, e depois pensando, por mal. O nome já disse, Berlim. Então, pessoal, Guerra Fria, conceito ideológico, briga por disputa, lembre-se, capitalismo e socialismo, que podemos fazer uma aula específica sobre os dois, e a União Soviética, aconteceu o que com ela? Em 1991, ela foi desintegrada e basicamente o mundo inteiro se tornou capitalista, com algumas exceções. China, que é socialismo de mercado, que é o sistema econômico chinês que não é nem bem capitalismo e nem socialismo, e alguns poucos países que ainda se dizem socialistas. Detalhe, o socialismo que eu falo é o socialismo real.
Nunca aquele socialismo abordado nos livros de Marx, Engels, que pouca gente leu esses livros, mas falam como se fossem especialistas, só para ter um cuidado com isso daí, tá, galera? Então, fica a dica aí, pessoal, lembre-se, esse conflito foi um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo, socialismo, em uma guerra armamentista, uma guerra aeroespacial, uma guerra por domínio e influência ao redor do mundo. É isso aí. Então, para você que assistiu, curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal. Esperamos que na próxima aula aí nós tenhamos um outro professor, né, ou que algum outro professor possa vir aí para nos auxiliar. Próximo conteúdo, vocês aqui decidem, gente. Então, valeu!